Sei que eu já te conquistei então com aquele cálculo diferentão de corrente elétrica se distribuindo num nó. Nesse vídeo então eu vou te ensinar uma outra forma de você medir diferença de potencial entre dois pontos. Acho que você vai gostar também. Chama o físico! A primeira coisa que eu quero que você entenda é localizar os potenciais. Veja bem, imagine então que a gente tenha uma bateria, tá? Eu tô com uma bateria aqui, ó. E nós sabemos que uma bateria tem um polo positivo e um polo negativo. Na verdade, eu nem gosto de me referir como sendo um polo positivo e um negativo. Prefiro que você entenda que seja um polo de maior potencial e um polo de menor potencial. Quando vem escrito na bateria, por exemplo, que ela é uma bateria de 12 volts, falar que é uma bateria de 12 volts significa apenas que a diferença de potencial entre o maior e o menor é 12. Mas quanto vale o potencial, pouco importa. Vamos ver se você entende o que isso representa. Se eu te falo que esse potencial aqui, ó, nesse ponto, vale 12 volts. Se esse potencial vale 12 volts, quando eu vier para o lado de cá, quanto valeria esse potencial? 0 volts. Por que 0? Porque a diferença entre esse e esse tem que ser 12. Se eu falo que esse potencial do lado de cá vale 24 volts, quanto é que vale o potencial do lado de cá? O potencial do lado de cá vale 12 volts, uma vez que a diferença entre eles tem que dar 12. Se eu falo que do lado de cá o potencial vale 6 volts, quanto é que vale do lado de cá? Menos 6 volts, porque a diferença entre ele tem que dar 12. Então você já entendeu que, se eu falo que a bateria tem uma diferença de potencial, que eu vou representar aqui por epsilon, é a chamada força eletromotriz, que nesse nosso exercício tinha 12 volts, por exemplo. Se eu falo que ela tem uma diferença de potencial epsilon, uma força eletromotriz epsilon, se eu te conto que o potencial aqui vale x, quando você passar para o lado de cá, ou seja, quando você caminhar nesse sentido no circuito elétrico, ao passar por essa bateria, você tem que falar que do lado de cá, o potencial vale x menos epsilon, ok? Que foi a conta que nós fizemos, né? Se aqui for 12, aqui era 0. Se aqui é 24, aqui é 12, porque o valor daqui menos esse. Então pronto. Sempre então que você passar por uma bateria nesse sentido, do mais para o menos, lembre-se que você tem que descontar o potencial da bateria. Agora, e se fosse o contrário? Uai, se fosse o contrário, seria o contrário. Por exemplo, se eu passasse essa bateria nesse sentido aqui, ó, se eu passo por essa bateria nesse sentido, bom, seguindo a mesma lógica, se aqui o potencial vale x, aqui agora ele vale x mais epsilon, né? Bem intuitivo. Pensa, se eram 12 volts e eu estou analisando daqui para cá, se aqui é 0, aqui é 12. Se aqui é 12, aqui é 24. Então, se eu vou do menor para o maior, eu somo o epsilon. Se eu vou do maior para o menor, eu subtraio o epsilon. Mas faz sentido. Afinal de contas, um é maior e o outro é menor. Então, acredito que você tenha entendido isso sem muita dificuldade. Agora, um circuito elétrico ele não é feito só de baterias. Um circuito elétrico possui também resistores, que são elementos que provocam queda de potencial, dissipam energia elétrica em calor. No caso de um resistor, como é que fica essa análise de potencial? Veja bem, temos aqui um resistor que vale R, tá? E esse resistor é percorrido por uma corrente elétrica nesse sentido aqui, ok? Bom, nós sabemos então que ao passar por esse resistor, no sentido da corrente, existe uma queda de potencial. Essa queda de potencial, inclusive, é calculada pela famosa equação você ri, V igual a RI, tá? Então suponha para ficar fácil aqui, ó, que esse resistor seja um resistor de 2 ohms e a corrente elétrica seja de 3 amperes. A diferença de potencial que nós temos nele, então, V igual a RI, 3 vezes 2, 6 volts. O que significa dizer o seguinte, se eu falo para você que o potencial aqui vale 6, quanto é que vale o potencial aqui? Atravessei no sentido da corrente, aqui vale 0, né? Porque se tem que cair 6, V igual a RI, se tinha 6, aqui vale 0. Por outro lado, se aqui fosse 12 volts, se aqui fossem 12 volts, se aqui tem que cair 6, o potencial aqui, portanto, vale 6 volts. Se aqui o potencial fosse menos 6, se ali é menos 6, se tem que cair mais 6, então aqui seria menos 12. Então você pegou a ideia que, num circuito elétrico, quando eu atravesso um resistor no sentido da corrente, se aqui eu tinha um potencial X, aqui eu vou ter X menos RI. Aqui eu vou ter
ter X menos RI. RI é justamente o tanto que cai nesse resistor. Então, quando você for atravessar um resistor no sentido da corrente, você vai descontar o RI. Mas é claro que, se eu estiver analisando no sentido contrário da corrente, eu vou ter que somar o RI. Faz sentido, né? Se aqui era X, aqui passa a ser X mais RI. Vamos ver se de fato você entende isso? No resistor, não tem que cair 6 volts? Se eu falo que aqui é 6, quanto é que tem que ser aqui, sendo que já caíram 6 volts? Bom, se aqui é 6, aqui tem que ser 12, né? Porque 12 menos 6 vai dar o 6 daqui. Então, se eu atravesso no sentido contrário da corrente, eu somo o RI. Se eu vou no sentido da corrente, de fato é a queda, eu subtraio o RI. Então pronto, essas duas regrinhas elas são fundamentais para você entender a estratégia de cálculo de DDP que eu vou te ensinar daqui a pouquinho. Se você ainda não entendeu direito, volta para o início desse vídeo e assista de novo. Você tem que pegar essa ideia de quando que eu somo, quando que eu subtraio epsilon ou RI, se eu atravesso uma bateria ou se eu atravesso um resistor, porque a partir de agora nós vamos aplicar isso nos exercícios. Veja bem, vamos começar com um exercício bem tranquilo, ó, só resistores. Imagine que eu tenho uma corrente elétrica percorrendo esses resistores de 2 amperes. Nós temos um resistor aqui, ó, de 3 ohms, 5 ohms, 1 ohm. Estou te contando, o potencial aqui, ó, ele vale, sei lá, vamos colocar 10 volts. Eu quero descobrir qual é o potencial que eu terei aqui. Vamos por partes? Estou atravessando o resistor no sentido da corrente. Provoca então uma queda. V igual a RI de cabeça. 3 vezes 2, 6. Se a queda é de 6, 10 para 6, 10 tem que cair 6, então aqui valem 4 volts. Vamos continuar? Nesse resistor tem que cair, no sentido da corrente, 2 vezes 5, 10. Se tinha 4 e cai 10, subtrai. Aqui, portanto, o potencial é menos 6 volts. Se nesse resistor tem que cair 2 vezes 1, 2 volts, se era menos 6 e é uma queda, subtrai. Menos 6 menos 2, menos 8 volts. Então eu descobri qual é o potencial aqui. Por que eu estou falando isso? Porque nas questões a gente poderia, por exemplo, colocar um voltímetro aqui assim, ó. Um voltímetro é o dispositivo que mede a diferença de potencial entre esses dois pontos. Entre o polo positivo dele e o negativo dele, entre o maior e o menor, por exemplo. Nesse caso, qual seria a leitura do voltímetro? O voltímetro, então, iria ler uma diferença de potencial 10 menos o potencial menos 8. Ele iria ler, então, uma diferença de 18 volts entre esses dois pontos. Pegou a ideia? Agora, que tal complicar mais um pouquinho? Veja bem, olha só, sei que num primeiro momento esse desenho é um desenho muito feio, né? Muitos alunos já pulariam essa questão na hora da prova. Mas veja como é simples. Olha só, eu tô querendo saber no final das contas qual é a diferença de potencial entre esse ponto A e esse ponto B, ok? E um detalhe, hein? Nesse ponto foi ligado um fio à terra, e esse fio aterrado implica que o potencial aqui, portanto, é de 0 volts. Todo fio ligado à terra a gente considera potencial de 0 volts. Pois bem, vamos partir desse ponto, caminhando no meu circuito, eu vou tentar encontrar o potencial em A e B e depois fazer a diferença entre eles. Olha só, primeira coisa, o que eu quero que você veja antes da gente partir daqui é que aqui nós temos um ponto de nó, não é isso? De junção dos dois fios. Você que assistiu o vídeo lá de corrente elétrica, viu que se estão chegando 2 amperes e 3 amperes, conservação da carga elétrica, a corrente elétrica que passa por aqui é uma corrente elétrica de 5 amperes, não é mesmo? Beleza. Agora vamos para o cálculo dos potenciais. Veja bem, partir do zero. Aqui nós temos uma bateria, polo negativo, polo positivo. Aqui não é um polo de maior potencial, e quanto maior ele é? Não é de 20 volts? Então eu posso afirmar, o potencial aqui, ó, se era 0 e vai aumentar 20, aqui vale 20 volts. Concorda comigo? Bacana. Nesse resistor, eu não estou atravessando no sentido da corrente? Se eu estou no sentido da corrente, tem uma queda nele, né? Se tem uma queda nele, nesse sentido da corrente, faça V igual a RI, 2 vezes 5, 10. Se tem que cair 10 e já tinha 20, qual é o potencial que eu tenho aqui, portanto? O potencial aqui, ó, se tinha 20 e vai cair 10, 10 volts. Agora você concorda comigo que esse potencial é o mesmo potencial aqui do nó? Então no nó nós temos 10 volts. Afinal de contas, daqui para cá não caiu nada. Pode ser? Vamos para um lado, depois para o outro. Vamos caminhar daqui para cá. Opa, passei por uma bateria. Se eu passo por uma bateria, menos e mais. Se aqui é o polo de maior potencial, então daqui para cá eu tenho que acrescentar 20 volts. Se já tinha 10, o potencial aqui, portanto, é de 30 volts. Não acredito? Fácil demais. Passamos por um resistor, no sentido da corrente, é no sentido da queda. 5 vezes 2, V igual a RI, 5 vezes 2 vai ter que cair 10. Se tinha 30 e cai 10, pronto. Concluímos que o potencial aqui é de 20 volts. Show de bola. Vamos voltar para o nó e seguir para o lado de lá. 10 volts. Se eu estou atravessando esse resistor no sentido
sentido contrário da corrente, significa que de lá para cá é que teria a queda. Então daqui para lá eu vou somar, né? 3 vezes 3, 9. Então, se aqui eram 10 volts, eu vou somar 9 volts, então aqui vai ser 19 volts. Entenda por que aqui eu somo e não subtraio. Porque a queda da corrente elétrica é daqui para cá. 3 vezes 3, 9. Se aqui for 19 e for cair 9, aqui vai ser 10. Percebeu? Uma bateria. Uma bateria do polo negativo para o polo positivo. Do menos para o mais. Lá, se é maior, eu vou ter que somar. Soma 5 volts. 19 mais 5, aqui, portanto, é 24 volts. Maravilha! Se a questão pergunta qual é a diferença de potencial entre A e B, a diferença de potencial entre A e B, faça VA menos VB, 20 menos 24. Se você ligar um voltímetro entre esses dois pontos, ele marcaria menos 4 volts. Menos 4 volts é a diferença de potencial entre A e B. Aprendeu como é que a gente percorre um circuito, então, analisando o potencial elétrico? Agora, para fechar esse vídeo, vamos fazer um exercício envolvendo um circuito elétrico de fato. Veja bem. Galera, olha só esse circuito elétrico que eu coloquei aqui então. Um circuito elétrico muito tenebroso, eu sei, tá? E sei também que a grande maioria dos alunos não sabem resolver esse tipo de circuito elétrico. É por isso que eu estou te ensinando nesse vídeo aqui então. Um exercício bem diferente. Mas com o que nós aprendemos até aqui, você vai ver que mole você vai acertar esse negócio. A questão diz o seguinte, nós temos um circuito elétrico com algumas baterias aqui e tal. Ele me dá 2 resistores, a diferença de potencial, as forças eletromotrizes aqui, e chama de correntes I1, I2 e I3. O que ele quer é justamente calcular as correntes. Muitos não saberiam nem começar esse circuito elétrico. Agora, como é que a gente faz para resolver isso? Vou te dar uma sugestão. Para a gente começar então essa resolução, gostaria que você lembrasse do seguinte detalhe. A todo momento nesse vídeo nós estamos analisando não é a diferença de potencial entre dois pontos? Você viu que quanto vale o potencial na verdade é uma grande bobagem, não é mesmo? Porque o que importa mesmo é a diferença de potencial entre dois pontos. Você viu, por exemplo, no início do vídeo, que quando a bateria era de 12 volts, a diferença de potencial entre as extremidades valia 12. Mas qual era o valor de cada potencial? Pouco importa. O que importava, na verdade, é que o polo positivo tinha 12 volts a mais do que o polo negativo. Por esse motivo, eu vou pegar um ponto qualquer desse circuito e vou falar que o potencial é 0. Vou colocar ali como se fosse um fio terra e vou começar a caminhar nesse circuito elétrico a partir daquele ponto. Veja bem. Então, sei lá, vamos falar que nesse ponto aqui, ó, vamos puxar um fio terra aqui, tá? Vamos falar que nesse ponto, então, o potencial vale 0 volts. Não tem problema nenhum você estabelecer qualquer ponto como sendo 0. É apenas o ponto de referência para você começar a percorrer o circuito, tá? Então pronto, defini esse ponto como sendo 0. Vamos caminhar no circuito? Por aqui nós estamos percorrendo, olha só, temos uma corrente elétrica aqui assim, tá? Aqui uma corrente 2, aqui uma corrente 3. Vem comigo. 0 volts, vou passar por uma bateria. Do menos para o mais, você já sabe, tem que aumentar o potencial. Então qual é o potencial que eu tenho aqui? Bom, se era 0 e tem que aumentar 8, o potencial aqui vale 8 volts. Tranquilo até aí? Maravilha. Vamos seguir. Esse 8 volts eu vou subir com ele, tá? Vou passar por uma outra bateria. Do menos para o mais. De novo, estou indo para o maior potencial, vou somar 4 volts. Então aqui vale 12 volts. Pode ser ou não? Pro lado de cá eu poderia pensar 8 volts mais e menos. Bom, esse cara sendo 8 volts é porque o potencial daqui é 8 volts maior do que esse daqui. Então se aqui vale 8, quanto é que vale aqui? Aqui vale 0. 8 menos 8. Ok? Vai ter esse cara aqui valendo 8 a mais do que esse, tá? Poderia até subir com esse 0 aqui e falar que ele está aqui 0 volts. Assim como esse 0, eu poderia subir para cá, já que não tem bateria nem resistor, e falar que ele está aqui 0 volts. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Agora eu gostaria que você observasse o seguinte. Olha para esse resistor aqui. Você sabe me dizer qual é a diferença de potencial nele? Ora, se aqui nós tínhamos 12 volts e aqui 0 volts, está caindo 12 volts, né? Então é porque, de fato, a corrente elétrica está circulando nele aqui assim, ó, que é essa corrente elétrica I1, que nós acabamos de representar aqui, né? Então a corrente elétrica I1 pode ser calculada da seguinte maneira: V igual a RI. Deixa eu colocar aqui no cantinho, ó. V igual a RI. Qual é a corrente elétrica nesse cara? É a diferença de potencial nele, que é 12 menos 0, dividido pela resistência dele, que é 5, né? 12 dividido por 5, a corrente elétrica, portanto, vale 2,4 amperes. Então a corrente elétrica, portanto, vale 2,4 amperes. Essa é a corrente I1. Maravilha! Olha para esse resistor. Você sabe me dizer qual é a diferença de potencial nele? Também deu 12 volts, né? Como a corrente elétrica vai do maior para o menor, então a corrente elétrica de fato está circulando assim, ó. Corrente elétrica circula assim, 12 volts, 4 ohms, está aqui. 12 dividido por 4 são 3 amperes. É a corrente elétrica que passa por aqui. Então, nesse circuitinho do lado de cá, passam 2,4 amperes. Nesse circuitinho do lado de cá, 3 amperes. E eu te pergunto,
Quanto é que passa no meio? Ora, no meio basta você fazer a conservação da carga elétrica, né? Se vieram 3 e vieram 2,4, no meio tem que subir, portanto, 5,4 amperes. 5,4 amperes, portanto, é a corrente elétrica que passa nesse sentido. Bacana? Então resolvemos as correntes elétricas nesse circuito elétrico que era bem complexo. Então é isso. Resolvemos um circuito elétrico extremamente complexo de uma forma bem simples, eu acredito que você deve ter entendido. Essa habilidade de caminhar com o potencial elétrico é uma habilidade muito importante. Tente aplicar isso agora quando você for fazer exercícios de circuitos elétricos. Tenho certeza que você vai ter uma clareza maior de qual é a diferença de potencial em cada ponto desse circuito. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não deixe de dar o seu like e se inscrever aqui no canal. Toda semana tá saindo vídeo novo até o Enem. E se puder, compartilhe com seus amigos. Assim você divulga o nosso projeto e faz com que o nosso canal ganhe mais força aqui no YouTube. Foi um prazer e até o próximo vídeo. Ô gente, eu vou falar para vocês que circuitos elétricos é a minha matéria favorita dentro da física. Eu particularmente gosto muito. E vou te fazer uma pergunta que, sinceramente, eu não sei se ela tem resposta não. Mas qual é a sua matéria preferida na física? Tem alguma? Deixa aqui nos comentários para eu saber do que você gosta mais.